Fala pessoal, boa noite. Desde já desejar a paz de Cristo para todos. Você aluno e aluna do nosso seminário, Instituto Bíblico da Graça, a gente está estudando a disciplina de evangelismo e missões. E essa segunda aula a gente vai analisar aqui em 5 tópicos alguns assuntos relacionados sobre evangelismo. O primeiro tópico seria quando, como e onde nós devemos evangelizar. Então teremos aí, nesse primeiro tópico, saber quando nós devemos evangelizar, como e onde nós devemos evangelizar. O segundo tópico é aprendendo com Jesus. O terceiro tópico é o resultado dessa evangelização. O quarto, nós vamos falar um pouco sobre o tempo disponível, o local, as circunstâncias e os tipos de pessoas que nós iremos evangelizar. E por fim, no quinto tópico, nós falaremos sobre a salvação da alma, que é o tema central da evangelização. É tratar sobre a salvação da alma de cada pessoa, certo? Nesse primeiro tópico, falando quando, onde e como nós devemos evangelizar, eu responderia que quando nós devemos evangelizar é agora, né? Então, a mensagem do Evangelho, ela é imediata, ela é urgente e precisa ser anunciada agora, com total desempenho da igreja, total entrega da igreja em se dedicar a esse assunto de evangelismo. A gente sabe que a disciplina de evangelismo, ela está dentro da teologia, ali na parte que nós chamamos de ortopraxia, que é quando a teologia ela toma vida, em que ela sai das preposições teológicas, né, do debate, dos assuntos teológicos, e toma vida. Então, a evangelização ela está nesse lado da teologia. Então, eu falo que nós devemos evangelizar agora porque é de extrema importância, né, e tem caráter imediato. Porém, quando a gente fala que a evangelização ela é imediata, ela é urgente, a gente não pode pensar com isso que podemos fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? De qualquer modo. Temos que pensar em preparar as pessoas, temos que pensar em nos preparar, em nos capacitar, né? E, por fim, ser enviado para essa obra. Então, não é um bicho de 7 cabeças evangelizar, porém eu preciso me preparar, eu preciso me capacitar para fazer um evangelismo sadio, um evangelismo que tenha resultados, que traga resultados para a igreja do Senhor Jesus. Nós devemos evangelizar enquanto há vida, enquanto as pessoas estão vivas e desfrutam das suas vidas. Nós temos uma passagem muito conhecida em Lucas 16, que é a parábola do rico e do Lázaro, aonde o rico, ele, após a sua morte, ele é levado até o local de tormentos, e o pobre Lázaro, que vivia ali na porta do rico, pretendendo comer das migalhas que aquele rico se servia, é levado ao paraíso. E aquele homem rico estava em tormentos e olha para o lugar onde Lázaro estava desfrutando, junto com Abraão, e ele se interessa na salvação, né? E pede para que Abraão permita que Lázaro molhe apenas o dedo na água e molhe a sua língua. E Abraão disse que aquilo era impossível de se fazer. Então aqui é um relato claro de pessoas que negligenciam, né, a sua salvação, negligenciam a chamada do Evangelho
e talvez só buscam em um momento em que já se perde a vida. Porém, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer somente uma vez, e logo após isso segue-se o juízo. Então não tem como eu evangelizar os mortos. Deus, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Então nós devemos evangelizar enquanto há vida. Devemos evangelizar enquanto Jesus não volta. Em Apocalipse 22:20 mostra a iminente volta de Cristo, quando diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, antes que Cristo volte, é preciso que a igreja se empenhe, desenvolva e se aplique na obra da evangelização. E um terceiro ponto seria, enquanto nós temos liberdade religiosa. Então, no Brasil, nós desfrutamos de uma liberdade religiosa que nos é concedida por Deus, pela sua graça, e nós temos que aproveitar esse momento que ainda temos e desfrutamos dessa liberdade para propagar o Evangelho, para pregar as boas novas, para discipular aqueles que são evangelizados e tomar posse dessa bênção que nós temos. Nós temos aí visto no mundo países em que, ao menos se declarar cristão, você é perseguido, você é morto pelo Estado, pelas mãos do Estado mesmo. Então, aqui no Brasil, ainda temos, e oramos e pedimos a Deus que mantenha a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de culto, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Às vezes, as pessoas dizem assim, mas é melhor que haja uma perseguição para que a igreja desperte, para que a igreja faça a obra da evangelização. E aí, meus queridos, não se engane, certo? Devemos louvar a Deus pela nossa liberdade religiosa. Não estou dizendo com isso que se vier uma perseguição, nós iremos retroceder. Estou dizendo que nós devemos louvar a Deus pela liberdade que temos e fazer a nossa função, que é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Tá bom? E aí nesse primeiro tópico ainda, falando quando, onde, como devemos evangelizar, onde o local seria, os locais apropriados de se evangelizar seria nos cultos, nos lares, em público, no trabalho e nos transportes. O primeiro ponto seria nos cultos, Às vezes a gente pensa assim, não, mas a pessoa já foi para a igreja, já ouviu a palavra, a igreja não pode fazer nada para evangelizá-la. Ao contrário, a gente pode, ali em um determinado momento do culto, chamar aquela pessoa, convidá-la a aceitar Cristo, perguntar se ela quer ir até a frente para confessar o nome do Senhor. Existem pessoas que, mesmo sendo tocadas pela palavra, sendo tocadas pelo Espírito, precisam de alguém que lhes leve até a frente, confessem publicamente o nome do Senhor Jesus. Devemos também, o local que nós devemos evangelizar é nos lares, de casa em casa. Devemos ir de casa em casa evangelizando as pessoas. A gente nota ali no Novo Testamento os apóstolos e os discípulos pregando o Evangelho, anunciando a Cristo, não somente no templo, mas de casa em casa também. Devemos evangelizar também em público. Devemos aproveitar as oportunidades que temos em público, devemos pregar nas praças, devemos pregar nos locais públicos que nos é permitido, nem todos os lugares nos são permitidos. Existem algumas restrições de horário, algumas restrições, se é um hospital, tem um determinado horário que nós temos que obedecer. Mas a gente nota, por exemplo, o apóstolo Paulo pregando em Atenas, e ali na praça, em praça pública, ele anuncia a Cristo para os atenienses. Devemos evangelizar também no trabalho. As pessoas que convivem diariamente com a gente no trabalho devem ouvir de nós o Evangelho da salvação. Também, e por último, temos a oportunidade de evangelizar nos transportes, dentro de metrôs, dentro de ônibus, em aviões, em viagens das mais diversas
nós temos ali a oportunidade também para evangelizar. Às vezes a pessoa está viajando, né? E geralmente quando as pessoas estão viajando, elas gostam de uma companhia para conversar, se elas estão a sós. E às vezes ali em uma conversa mesmo espontânea, em um assunto corriqueiro, você consegue anunciar a Cristo Jesus. Então esses seriam os locais. Terceiro ponto do primeiro tópico seria como nós devemos evangelizar, né? Em primeiro lugar, nós temos que ser amantes da palavra de Deus. Nós temos que manejar a palavra de Deus bem. 1 Timóteo 2,15 diz que nós devemos ser obreiros aprovados, que manejem, ou seja, que façam, que tenham a Bíblia ali e manejem bem como se maneja uma espada, né? Que tenham conhecimento da palavra de Deus para manejar, para orientar, para pregar, para exortar as pessoas. E temos que ter também, antes de mais nada, uma vida dedicada a Deus, uma vida santa, uma vida piedosa. Por quê? Nós não podemos evangelizar as pessoas, nós não podemos pregar para elas aquilo que nós não vivemos, né? Isso é incompatível. Não podemos pregar um evangelho da salvação e não sermos salvos. Isso é incompatível. Então requer de nós uma vida piedosa, uma vida correta. O apóstolo Paulo, ele fala em Atos 24, ali diante do rei, ele fala que sempre buscava ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Então esse seria o nosso primeiro tópico. O segundo tópico é a gente aprendendo com Jesus, aprendendo a evangelizar com Jesus. E a gente pega aqui aquela passagem da mulher samaritana, em João, capítulo de número 4, o Evangelho de João, capítulo de número 4, e a gente vê o Senhor Jesus evangelizando uma mulher pessoalmente. Então a gente vê ali o amor e o espírito de sacrifício em Jesus. A gente vê que ele, mesmo cansado daquela viagem que havia feito até aquele lugar, mesmo ele estava cansado da viagem, mas não estava cansado da sua missão, né? Então a missão que nós temos, que é de evangelizar, a gente não deve se cansar, né? A gente vê também em uma das características de Cristo é a sua paciência, né? A sua paciência em esperar que as pessoas se arrependam. Então nessa obra de evangelizar, amados e amadas irmãos e irmãs, a gente vai ter que ter bastante paciência. Os frutos, eles não saem de um dia para a noite. Alguns saem mais rápidos, outros demoram mais. Uns precisam ser mais regados, outros menos regados, mas quem dá o crescimento sempre vai ser o Senhor. Então, paciência para evangelizar. Também podemos aprender com Jesus que nós podemos deixar os preconceitos raciais e sociais de lado para evangelizar. A gente vê que Jesus se encontra com a mulher samaritana. E ali, entre os samaritanos e os judeus, havia um conflito étnico. Mas Jesus não deixa com que aquele conflito étnico chegue e atrapalhe a evangelização. Então, nós não podemos deixar que barreiras raciais, que barreiras étnicas, barreiras sociais nos atrapalhem de evangelizar. Não podemos evangelizar só os pobres e se esquecer dos ricos. Não podemos evangelizar só os ricos e se esquecer dos pobres. Todos devem ouvir, porque todos são pobres diante de Deus, né? Porque são necessitados da graça de Deus, são pecadores, assim como nós somos e como nós éramos antes de Cristo, e fomos alcançados e fomos enriquecidos pela graça de Cristo, certo? Também podemos aprender com Cristo a não atacar e não condenar, né? Então, quando você sair para evangelizar, que você sair junto com a sua igreja, que você estiver evangelizando pessoalmente uma pessoa, não vá atacando a pessoa, não vá condenando aquela pessoa, né? Há pessoas que evangelizam e colocam os seus ouvintes diretamente no inferno, né? E dizem, olha, você está no inferno, você vai para o inferno, né?
Então essa mensagem que coloca e condena as pessoas de imediato não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos carecem da graça de Deus, todos estão mortos em seus delitos e pecados, porém mostram Cristo que salva, que redime, que perdoa e que santifica, que purifica, né? Então essa é a mensagem, não só uma parte da mensagem do Evangelho, não só a mensagem que confronta, não só a mensagem que lança no rosto o peso da lei de Deus, né? Nós devemos lançar todo o peso da lei de Deus sobre os pecadores, para que eles sintam que eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas com tudo isso, devemos também lançar o peso da graça, de que Cristo morreu por eles, de que Jesus veio para redimir o mundo, veio para salvar os pecadores. Então, essa de atacar os defeitos, de condenar as pessoas, não faz parte da evangelização. Procure evitar discussões quando você estiver evangelizando, fuja de discussões, pregue somente a palavra de Deus. Também nós que somos de raiz pentecostal, nós afirmamos que a obra da evangelização, ela só é efetiva e só ganha proporções quando nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo. Esse é um dos ensinamentos do Novo Testamento. Notamos pelo livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia dizendo que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? Ou seja, o poder do alto que viria sobre eles. Então a obra da evangelização não é uma obra meramente humana, com recursos meramente humanos, mas é humano e divino, em que o homem prega cheio do Espírito Santo para alcançar os pecadores. O terceiro tópico da nossa aula seria os resultados. Então, depois que eu evangelizar, que eu fizer tudo isso, quais seriam os resultados dessa obra de evangelização? Destacaremos aqui 4 pontos dos resultados da obra da evangelização. E o primeiro ponto seria o crescimento da igreja, o crescimento da obra do Senhor. É inevitável que uma igreja que evangelize permaneça pequena, permaneça com poucos membros. Uma igreja que evangeliza, ela cresce, né? Ela se expande, porque Deus vai confirmando o número dos salvos a partir da pregação da palavra, a partir ali do testemunho de Cristo. As almas vão ser salvas, né? Segundo ponto seria o maior amor, né? Uma maior paixão pelas almas. Quando evangelizamos, despertamos não somente em nós o sentimento de amor, né, e de paixão pelas pessoas e pelas almas, mas despertamos nos irmãos, nas irmãs da nossa igreja, despertamos na igreja essa paixão pelas almas. Então, é como um fogo, né, em que você coloca uma brasa, uma pequena brasa ali dentro de um fogo, né, com muitos carvões apagados, mas logo aqueles carvões vão ser incendiados, porque é inevitável que não se aqueça e não pegue fogo ali diante daquela paixão ali pelas almas. O terceiro ponto seria o fortalecimento da fé. Observamos que muitas pessoas elas perdem o sentido de estar na igreja, elas perdem o rumo da sua fé, elas se esfriam porque não colocam a mão no arado para trabalhar. São ouvintes, né? Mas não são só ouvintes, não são praticantes da palavra de Deus. Se esfriam, né? Se enfraquecem porque não trabalham na obra de evangelizar, não dedicam as suas vidas para evangelizar, não têm fervor e paixão pelas almas, né? E o quarto ponto seria estimular os irmãos a evangelização. A gente nota em Atos, quando a igreja evangelizava e os discípulos eram presos por causa da evangelização, a igreja tomava ainda mais força diante da perseguição, ao ponto deles orarem e pedirem a Deus mais autoridade, mais intrepidez, para que diante das perseguições o testemunho fosse mais eficaz, né, diante das perseguições. Então, partimos aqui para o quarto ponto da nossa aula, falando um pouco sobre o tempo disponível
o local, as circunstâncias e os tipos de pessoas que vamos evangelizar. Então temos 4 fatores que determinam a entrada no assunto da salvação. Então, quando vamos evangelizar, temos que considerar esses 4 pontos. O primeiro seria o tempo disponível. Então você tem que, diante ali de uma circunstância de evangelização, você tem que analisar quanto tempo você tem, se você tem muito tempo, se você tem um mínimo de tempo, se você tem um tempo quase que não tem tempo. Então, para aquelas pessoas que você vai evangelizar e tem muito tempo, tenha paciência, né? Tenha calma. Se é uma pessoa do seu trabalho, seja paciente, conheça ela, converse com ela, e depois você vai tratar do evangelho com ela. Se é uma pessoa que tem um mínimo de tempo, seja rápido, né? Seja rápido, apresente ali, sei lá, você está evangelizando no seu bairro, você está evangelizando em uma praça, e aquela pessoa está passando ali, tem pouco tempo, apresente de forma rápida o evangelho para ela, fale do plano da salvação de Deus para a vida dela. Aí se eu estou evangelizando no metrô, em uma rotatória, em uma parada de ônibus, em um shopping que as pessoas se movimentam e não gostam de parar muito, então posso usar folhetos para evangelizar. Então, os locais que eu posso evangelizar, eu posso escolher festas, locais de diversão, hospital, a igreja. Então podemos ter, como foi dito aqui, esses locais de evangelização. As circunstâncias, né? As pessoas que vão ser evangelizadas, elas estão ali, em sua grande maioria, passando por dificuldades financeiras, por perda de parentes, estamos vivendo agora esse tempo de pandemia, passando por problemas de saúde, avanço da ciência, avanço de guerras, terremotos, morte, problemas políticos. Mas em tudo isso, nessas circunstâncias, a gente pode achar ali um motivo e uma brecha para evangelizar, se formos perspicazes em evangelizar aquelas pessoas, tá bom? E o tipo de pessoas que nós vamos enfrentar são pessoas não crentes, pessoas que nunca conheceram ou ouviram o evangelho, que não têm ideia sobre o evangelho. Também encontraremos crentes, né, nominais, crentes que nunca foram convertidos, que conhecem bem a palavra, que até citam a palavra, mas que não conhecem. E também nos depararemos com os desviados na obra da evangelização. Com todos eles, a gente tem que usar da mesma estratégia, que é anunciar o evangelho, pregar o evangelho, né? E aí, deixar que Deus faça a sua obra. E por último, e encerrando a nossa videoaula, o tópico 5 a gente vai falar, esse seria o tema central, a salvação da alma das pessoas. Então o evangelho não é promessa de riqueza, não é promessa de glória terrena. O evangelho é a salvação das almas das pessoas, né? Então, como eu posso fazer para evangelizar de forma eficiente, para que as pessoas não fujam diante do meu ensinamento, da minha evangelização? Primeiro, eu tenho que falar sobre a lei do pecado. Tenho que mostrar para aquelas pessoas que elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Para isso eu posso usar os 10 mandamentos, citar os 10 mandamentos e perguntar para ela qual daqueles mandamentos ela já quebrou e que, se quebrou, está passível diante de Deus. Eu tenho que falar da justiça de Deus, que Deus, quando você quebra um mandamento dele, você é passível de punição e Deus não alivia e Deus não alisa ninguém e não é injusto com ninguém. A punição para o pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E por fim, eu tenho que anunciar o evangelho, né? A boa nova da salvação. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nos redimir de toda essa condenação pela quebra da sua lei. Tá certo? Espero que tenha sido claro com os irmãos e com as irmãs. E quero aqui, desde já, desejar aqui que você acompanhe as nossas aulas. A gente vai estar passando aí um trabalho de fixação, exercício de fixações aí para que você compreenda melhor a matéria, leia a apostila, pesquise na apostila, se prepare para a obra do evangelista. Que Deus abençoe a tua vida.